Olá, gente, como vão vocês? Tudo bem? O meu nome é Fátima Reis, eu sou pedagoga, professora, sou contadora de histórias, escritora de literatura infantil e tenho uma larga experiência na implantação de políticas públicas na questão da diversidade racial e também sou formadora de professoras, como eu costumo dizer, graças a Deus. Hoje eu vou vir aqui falar com vocês a respeito das projeções do ano letivo de 2021 e eu espero que a conversa que a gente tiver aqui seja realmente de grande importância para vocês e que isso possa ajudá-los a refletir e a planejar para o ano que vem. Bem, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a seguinte, e é muito básica, né? É se a gente vai voltar no ano que vem com condições sanitárias adequadas. Nós sabemos, eu sou professora de escola pública, presto meu serviço à escola pública há mais de 20 anos e sei muito bem que as condições das escolas, muitas das vezes, não são condições adequadas para poder nem receber os nossos alunos em tempos de educação presencial, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é se haverá condições de volta, né? Se haverá vacina, que eu acho que é uma condição extremamente necessária para que a gente possa voltar com segurança para a escola, não somente para os alunos, mas para nós também que somos professores e para toda a comunidade que está envolvida com a escola, né? Nós não podemos voltar e parar logo em seguida. É preciso que a gente entenda que o ano letivo de 2021 ele tem que ser diferente do ano de 2020, porque no ano de 2020 nós tivemos muitas surpresas, né? Nós tivemos muitos acontecimentos que nós não sabíamos o que fazer, mas nós não podemos deixar que esse, 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 essa relação que a gente teve com o ano de 2020, que ela se estabeleça no ano de 2021. Né? Então, a primeira coisa é isso, é saber se a gente vai ter condições de volta, com condições sanitárias adequadas nas escolas, na sociedade também, né? Obviamente, porque a escola ela acaba sendo um reflexo disso tudo, e se nós vamos ter a vacina. A outra questão é a questão do planejamento, ou seja, sabendo se vamos voltar ou não, nós temos que fazer o nosso planejamento, porque não existe educação sem planejamento, não existe educação e ensino, gente, sem objetivos. Não adianta a gente tentar se enganar mais depois de tantos e tantos anos, de tantas experiências do dia a dia que a gente tem. O planejamento, ele realmente ele é importante, ele é condição educativa, né? Então a gente tem que ter isso bem claro. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, ou seja como coordenador pedagógico, ou seja como professor, é organizar um planejamento, né? E esse planejamento ele pode ser de dois modos, ou ele pode ser para o ensino remoto, ou ele pode ser para o ensino híbrido, ou ele pode ser para o ensino presencial. Então, a gente tem que saber que cada uma dessas condições, elas vão ter que ter um planejamento adequado. Se vamos fazer um ensino híbrido, teremos que ter atividades correlacionadas a esse modelo de ensino. Né? Se vamos ter aulas presenciais, vamos ter que montar projetos e programas para que as crianças recuperem os conteúdos que não foram dados, vamos ter que acentuar a questão das habilidades e das competências, das várias linguagens que essas crianças têm necessidade de aprender. É preciso que elas aprendam, né? Então, a gente tem que fazer esse planejamento adequando às condições que a gente vai ter na escola. O que a gente não pode fazer como a gente fez esse ano, né? Que é pegar o nosso planejamento e reconstruir ele, redefinir ele no meio do caminho. Né? Não, a gente tem que fazer um planejamento adequado às condições que a gente vai ter as condições que a gente vai ter de realidade, né? De realidade. Então,
eu penso que talvez que a coisa mais importante que a gente tenha que ter na hora de fazer o planejamento, né, na hora de compor, de colaborar, de organizar com o planejamento, é a gente refletir como é que a gente vai fazer que essas famílias, que esses alunos, eles tenham acesso à questão do ensino remoto, da aula remota. Porque nós estamos novamente, depois de tantos anos, discutindo novamente acesso e permanência agora tecnológica dos nossos alunos ao ensino. Então, gente, essa eu penso que é a grande questão, porque o que nos foi dado esse ano, nós temos que refletir muito sobre o que nos foi imposto muitas das vezes e começarmos a reivindicar que os nossos alunos eles tenham efetivamente um ensino adequado, né? Nós não podemos continuar fazendo as coisas do modo mambé, que eu entendo a dificuldade do aluno, mas entendo também a responsabilidade do Estado, do governo, dos municípios, de terem feito algo, terem criado iniciativas para que essas crianças pudessem estudar. Né? Então, a gente tem que reivindicar, tem que ser voz ativa, no sentido de não deixar que essas coisas permaneçam. Criar grupos de professores, criar grupos de coordenadores pedagógicos, educacionais, criar comissões para poder realmente conversar com os gestores, com os dirigentes municipais e estaduais, para que essas coisas elas sejam ajustadas no ano de 2021. Então, é impossível pensar no ano de 2021 sem que o nosso aluno ele esteja presente na sala de aula remota ou na sala de aula presencial. Porque o que nós vamos ver vai ser, nós vimos agora o abandono, né, de muitas crianças e o abandono, ele efetivamente ele cai na evasão escolar. Então a gente não pode deixar que isso aconteça, né? A escola não pode deixar que isso aconteça. Não estou falando do professor como salvador da pátria, não. Mas eu estou falando como a escola, como esse ambiente, né? Esse ambiente educativo, esse ambiente da sociedade, que faz parte da sociedade e que tem que estar do lado das famílias e dos alunos nesse momento. Então, a outra questão que tem que ser colocada e posta assim, de maneira efetiva, ou seja, através das comissões dos professores, ou dos sindicatos, ou das secretarias de educação, é a questão dos investimentos financeiros. Não dá mais para poder entrarmos no ano de 2021 do jeito que foi feito esse ano, né? Houve gastos de Fundeb direcionados para questões erradas, porque nós não tivemos formação de professores, não tivemos transporte, não tivemos várias coisas que esse dinheiro ele acaba sendo distribuído e não tivemos iniciativas realmente solidárias, né? E não somente solidárias, mas também de acolhimento, né? desses alunos e desses professores. Então, quer dizer, é preciso que se invista diante da condição que a gente tiver no ano que vem. Ou seja, através de investimentos mesmo, da compra de equipamentos, da compra de pacotes de internet, da compra de horário em televisão. É preciso pensar qual é o investimento adequado para fazer com que esses alunos possam estar na escola estudando. Isso daí é sine qua non. Não tem como a gente fazer diferente disso. Não tem como repetir o ano de 2021 nas mesmas condições que foi o ano de 2020. A outra questão é uma questão de se criar iniciativas possíveis, né? Iniciativas possíveis, como é que o que vamos fazer na educação infantil, né? O que podemos criar para que essas crianças tenham acesso, tenham o seu direito assegurado, tenham a garantia desse direito assegurado. O que vamos fazer enquanto dirigentes municipais, o que vamos fazer enquanto escola para que esses alunos eles realmente possam ter o melhor de nós, ter do nosso melhor serviço. Né? Eu ontem estava conversando com uma professora minha
E eu estava pensando em fazer uma reunião de avaliação geral. Ela falou: não, Fátima, faz uma avaliação individual com cada professor, analisa a metodologia, analisa a prática. E aí eu achei isso muito interessante, porque é, eu não tinha pensado nisso. Eu tinha pensado em fazer uma avaliação com a equipe toda, aquela coisa toda. E assim, como é que é bom a colaboração? Como é que é bom a contribuição? Como é que é bom quando o outro consegue te dar uma ideia melhor para você fazer o seu serviço melhor, para que a coisa flua melhor, né? Então eu penso que o que faltou nos municípios foi essa colaboração com os professores. Em muitos municípios, no município que eu trabalho principalmente, nós não vimos mais, depois da pandemia, nós não vimos mais a cara dos nossos dirigentes municipais. Pouquíssimas vezes vimos em algumas reuniões remotas. Então, quer dizer, é preciso criar alternativa possível, gente. E principalmente a iniciativa de acolhimento desse professor, né? E a outra coisa é criar condições para que os nossos alunos estejam na escola, ou seja através desses investimentos, ou seja através de criar condições de didáticas pedagógicas diferenciadas que o próprio município possa oferecer. O que a gente não pode deixar de fazer é deixar de estar com os nossos alunos, de abandonar os nossos alunos. Nós não podemos realmente abandonar os nossos alunos mais do que eles já estão abandonados pelo poder público e muitos pela família, né? A outra questão, gente, é a questão que nós vamos ter que trabalhar muito ano que vem, além dos aspectos cognitivos, são os aspectos afetivos, emocionais da criança, né? Essa criança que está em casa agora, às vezes sofrendo violência, passando por momentos de dificuldade financeira. Então a gente tem que realmente acolher esse aluno com o que é o nosso dom natural, que é o afeto que o professor tem, né, com a escola e com o aluno, e que agora já foi comprovado cientificamente que esse afeto ele é importantíssimo na aprendizagem do aluno. Então eu penso que temos que fazer o certo, como sempre fizemos. Nós sempre demos muito de nós sempre estivemos, né, indo contra todas as marés, nós, os professores. Inclusive, eu gostaria muitíssimo de agradecer a todos os professores, né, pela contribuição que tem dado nesse momento histórico que nós estamos vivendo, nesse contexto pandêmico, e o quanto é que nós temos sido maravilhosamente profissionais, né? Então eu agradeço imensamente a todos nós, né, a todos vocês que estão vendo esse vídeo e as que não estão vendo também, porque realmente a importância do nosso trabalho ela é fundamental nesse momento histórico que nós estamos vivendo. As pessoas costumam agradecer muito aos médicos, a gente agradece também, mas nós temos que nos lembrar que nós também estamos na linha de frente da educação, do aprendizado, do ensino dos nossos alunos, e que isso é uma coisa que ninguém pode dizer que não, ninguém pode negar a nossa importância nesse momento. Bem, e para finalizar, o que a gente não pode mais aceitar é que essa prática educativa que foi feita em 2020, ela seja vista como uma normalidade no ano que vem. Realmente, no ano que vem, a gente tem que estar informado com antecedência pelos nossos pares, né, pelas dirigências municipais, pelos diretores das escolas particulares, como é que vai ser mais ou menos o ano letivo, para que a gente possa se planejar e para que a gente possa se organizar. Porque se vamos fazer ensino presencial, nós temos que estar preparados para isso. Se vamos fazer ensino híbrido, temos que estar preparados para isso. Se vamos fazer ensino remoto, temos que estar preparados para isso. Temos que estar organizados, temos que estar centrados, temos que colocar na nossa mente definitivamente que a importância da escola ela é fundamental para o nosso aluno, porque ela é espaço de interação, ela é espaço de convivência, ela é espaço de integração, é espaço de aprendizagem, sim, e é
é o ponto de partida para o que o povo gosta tanto de falar aí, da tal da meritocracia. Não há meritocracia se o ponto de partida é desigual. Então, nós estamos no ponto de partida, então nós temos que dar o melhor. A outra coisa que a gente vai aprender com tudo isso é a valorização do encontro presencial. Os nossos alunos também eles estão sentindo, eu duvido que os nossos alunos não estejam morrendo de saudade da rotina escolar, como muitos de nós estão. Eu estou morrendo de saudade. Eu sou coordenadora pedagógica, eu estou morrendo de saudade do meu dia a dia. Do meu dia a dia, das minhas crianças, das professoras, daquela rotina, da brincadeira na hora do recreio, de tudo. A gente está com saudade e a gente vai aprender a valorizar esse encontro presencial e as famílias também vão aprender porque elas estão vendo que não é tão fácil igual elas achavam que eram. A outra coisa importante é a ressignificação das nossas práticas. É preciso que agora realmente a gente entenda que nós precisamos inovar, nós precisamos ter iniciativas inovadoras e criativas de uma educação mais ativa, né, de um processo de ensino-aprendizagem mais ativo para que as nossas crianças possam aprender. Nós tivemos experiências maravilhosas de aprendizagem, que as crianças se deram bem ali no processo da ensinagem, né, remota, mas nós entendemos também que a escola é importante, porque nós não podemos acabar simplesmente com o nosso papel e com o papel da escola. É por isso que a gente tem que estar muito atento para isso. Né? O papel da escola ele continua sendo fundamental e as crianças continuam precisando desse espaço de interação, de cooperação e de colaboração e principalmente espaço de afeto. Então, para terminar, eu vou aqui refazer a minha fala de que nós no ano de 2021 nós sejamos mais colaborativos, mais cooperativos uns com os outros, que criemos realmente redes de reflexão muito mais do que questões de ficar passando atividades. Vamos discutir as práticas, vamos discutir as metodologias, vamos discutir as políticas públicas, vamos discutir a inserção, o acesso e a permanência do nosso aluno da escola pública na ensinagem remota ou na ensinagem presencial. Nós não podemos nos abster, enquanto educadores, enquanto professores, enquanto intermediadores, facilitadores do ensino, nós não podemos nos abster desse assunto tão importante, desse tema que é primordial, porque não tem escola sem aluno, não tem ensino sem aluno, não tem professor sem aluno. Então, nós não podemos abandonar os nossos alunos, não podemos abandonar, romper a relação de confiança que esses alunos têm conosco e, principalmente, não podemos romper com os nossos afetos. Escola é amor, escola é afeto, escola é profissionalismo. Ponto de partida, né? Então a gente não pode se esquecer disso e eu gostaria muito que vocês pudessem compartilhar esse vídeo, que vocês pudessem deixar o like de vocês e mais do que isso, que vocês deixassem aí o que vocês pensam a respeito do ano letivo de 2021. Gente, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!